livro de Sofonias, capítulo 3, versículos 17 até o 20. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Naquele tempo os farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Como nós já vimos até hoje, a gente já estudou os livros anteriores, aí, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, Amós, Joel e Oséias. A gente já estudou todos esses livros. Normalmente Deus levanta um profeta a fim de apontar o pecado do seu povo. Então os profetas, eles não eram levantados normalmente para profetizar coisas boas, como normalmente nós vemos em muitas igrejas, em muitos montes, em muitos círculos pentecostais. Profetas, pregadores, apenas pregando aquilo que o povo quer ouvir, apenas pregando aquilo que é bom. Então o cara quer profetizar cura, ele quer profetizar a prosperidade, ele quer profetizar tudo isso. E normalmente o profeta no Antigo Testamento que profetizava prosperidade, né, e aquilo que é bom, ele só era reconhecido como profeta quando de fato aquilo acontecia. E todos os profetas que nós conhecemos aí no Antigo Testamento, todos eles profetizaram quando o povo estava em pecado, em idolatria, quando o povo estava afastado de Deus. Então Deus levantava esses profetas a fim de trazer o seu povo ao arrependimento, para que esse povo não caísse em desgraça, em destruição, para que não houvesse morte entre o seu povo. Então Deus levanta os profetas para poder trazê-los para o Senhor, para que eles se voltem para o Senhor, porque eles haviam se afastado. E aqui nesse contexto do livro de Sofonias não é muito diferente. A gente vai pegar um pouquinho de quem é Sofonias. O nome dele significa Deus esconde, ou Deus tem guardado. E Sofonias ele profetiza aí no período do reinado do rei Josias. Então você já vai ver logo no início do livro que ele coloca que ele é da linhagem lá do Ezequias, e ele profetiza no reinado de Josias, um rei que foi o último rei piedoso, o último rei bom que Judá teve, que o povo teve naquele período. E aí, se a gente for analisar, o reinado do rei Josias foi do ano de 640 a.C. até o ano de 609 a.C. Sendo que nesse período, o Josias ele redescobriu a lei do Senhor e ele fez uma reforma no povo de Israel. Porém, ele só fez isso 12 anos depois que começou o seu reinado. Então, muito provavelmente, a profecia de Sofonias, e esse livro, e essa profecia que ele se levanta para poder falar contra o povo de Israel e contra todas as nações da terra, muito provavelmente acontece antes dessa reforma promovida por Josias. Então, o tema central desse livro de Sofonias é o juízo do Senhor, que ele vê o pecado e que o dia da ira do Senhor está próximo e ele virá. O dia da ira do Senhor virá contra aqueles que estão vivendo deliberadamente na prática do pecado, da idolatria, e que Deus ele conhece todas essas maldades, tanto do seu povo, quanto dos inimigos do seu povo e toda a terra, as nações vizinhas de Israel e as nações distantes de Israel. Ele trará juízo sobre essas nações. Então, esse é o centro da mensagem do livro de Sofonias. Então, se a gente for perceber, Sofonias vive num período onde todo o povo de Israel estava afastado do Senhor, onde
havia idolatria, onde havia um culto idólatra a falsos deuses, onde havia imoralidade, onde de fato os profetas e os sacerdotes eles estavam corrompidos, eles estavam distantes do Senhor, e Deus profetiza contra esses sacerdotes do seu povo, sacerdotes da linhagem de Levi, que eram levitas, sacerdotes, que Deus diz, olha, esses camaradas não me servem e eu vou trazer destruição sobre eles. Então, nesse contexto, o povo de Israel estava completamente distante do Senhor. Ele estava perdido, ele estava completamente fora daquilo que Deus queria para ele. E o que acontece quando nós caímos em pecado? O que sempre acontecia na história do povo de Israel? Eles eram seduzidos por imagens. Naquele contexto, havia sincretismo religioso, onde você juntava com outras religiões, e hoje não está muito diferente no Brasil. Muitos cristãos têm aceito no seu meio doutrinas que, por mais que pareçam bíblicas, não deixam de ser um sincretismo religioso, onde você só quer pregar prosperidade, vitória. Isso é uma pregação muito do contexto do judeu e do muçulmano. Então, para eles, a prosperidade financeira é sinal da bênção de Deus. Isso não é verdade no cristianismo. Pelo contrário, quando nós vamos ver a igreja cristã, ela não era uma igreja próspera financeiramente falando, mas era uma igreja próspera porque tinha a presença de Deus, porque ela tinha, de fato, a bênção de Deus, e mesmo num contexto de perseguição, de perda, de ter que estar escondido, ou mesmo de morte, dos 12 apóstolos, apenas João não foi morto, e Judas que suicidou-se, mas todos os outros 10 foram martirizados. Então, naquele contexto da igreja primitiva, a igreja não era rica. Das 7 igrejas do Apocalipse, a gente vai perceber que as únicas 2 que são elogiadas e não tem críticas da parte do Senhor são uma que é a mais fraca e a outra que é a mais pobre. Então essas são as igrejas que Deus elogia. A que é a mais rica e a mais próspera financeiramente é que Jesus está do lado de fora batendo na porta dizendo, olha, eu estou do lado de fora e eu não estou no meio dessa igreja. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca se vocês não se arrependerem. Então hoje nós vivemos esse sincretismo, com um copo d'água em cima da televisão, com rosa de não sei o que, com sal de não sei da onde, água lá do Rio Jordão, que também aconteceu na época da Reforma Protestante, quando as indulgências eram vendidas. Hoje bênçãos estão sendo vendidas. Hoje campanhas são levantadas a fim de você fazer não sei quantos dias de jejum para receber isso ou aquilo. Isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. O jejum bíblico é para buscar a face do Senhor em arrependimento, para que Ele se revele a nós, para que Ele, de fato, para que nós possamos nos voltar para Ele, para que a Sua vontade seja feita. Então hoje há um sincretismo religioso muito grande em nosso meio, justamente porque falta conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. E naquela época o povo havia perdido o conhecimento da lei do Senhor. A lei do Senhor estava perdida. E justamente porque eles não conheciam e não compreendiam as Escrituras sagradas, eles caíram no sincretismo, na idolatria, na imoralidade. E hoje o povo tem se destruído porque falta conhecimento, porque não conhece as Escrituras. Entre os muçulmanos, com 12 anos de idade, aqueles meninos nos países mais radicais são enviados para as madrasas, onde eles são educados, aprendendo o Alcorão, no islamismo mais radical, e com 12 anos de idade, em sua adolescência, jovens, muitos daqueles meninos já recitam o Corão de cor. E nós muitas vezes não conhecemos um versículo, um capítulo inteiro, sequer lemos a Bíblia inteira, e achamos que temos dificuldade com o texto bíblico, justamente porque nós não o manuseamos, porque nós não nos aprofundamos. Dificilmente vemos líderes cristãos estudando livros como Sofonias, por exemplo, que nós estamos estudando essa noite. E por conta de tudo isso, o povo perece.
O povo se distancia do Senhor porque não conhece o único verdadeiro Deus e cria falsos deuses para si. O Deus que tem que servir, o Deus que nós determinamos para Ele nos dar coisas, que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus cristão. E Deus, ao ver tudo isso, Ele profetiza, Ele levanta o profeta para profetizar e dizer: olha, vocês se dizem meu povo, mas vocês não são meu povo, porque vocês estão em idolatria e vocês não estão me adorando. Vocês estão sacrificando, mas eu não me alegro de sacrifício, eu me alegro de obediência. E eu virei, e eu vejo o pecado, tanto do meu povo, quanto das nações, e eu vou julgar as nações, os pagãos, aqueles que estão completamente distantes, são perversos, aqueles que estão na região ao redor de vocês, e aqueles que estão distantes, e é isso que ele faz no capítulo 2, ele profetiza contra os filisteus, Moabe e Amon, e Etiópia e Assíria, mesmo antes da Assíria ser a potência que é a Assíria que vai levar a cativo os judeus para a sua terra. E ele já profetiza contra o povo que era inimigo e que seria instrumento para poder levá-los cativos a fim de que eles se voltem para o Senhor. E Deus, ele profetiza isso dizendo: olha, eu conheço o mal, eu sei tudo que está acontecendo no meio de vocês. E como resultado dessa profecia, inicialmente, muito provavelmente a profecia de Sofonias, que era próximo do rei Josias, que era da linhagem real, muito provavelmente tinha acesso aos palácios do rei, faz com que Josias se volte para o Senhor. E Josias, 12 anos depois que ele começa a reinar, e ele começa a reinar com 8 anos de idade, se não me engano. Então, quando ele estava com 20 anos de idade, aquele rapaz, ele descobre uma cópia da lei do Senhor, e ele decide e faz um decreto no ano 627 a.C., a purificação do povo, o banimento da idolatria, a restauração do verdadeiro culto ao Senhor. E 8 anos mais tarde, ele ordena o conserto e a purificação do templo. Então, o povo, ao ouvir essa mensagem, ele treme, ele busca o Senhor, ele busca essa purificação do templo. Porém, a gente vai ver posteriormente que há uma nova profecia contra esse povo, porque eles haviam purificado, eles haviam buscado o templo, mas o seu coração não tinha se voltado para o Senhor. E a primeira consequência dessa pregação é que o povo vai levado cativo para a Babilônia. Sofonias é contemporâneo de Jeremias. Jeremias é mais novo, provavelmente, do que o Sofonias. E o Jeremias também profetiza sobre isso, sobre o exílio para a Babilônia. E nessa época o povo, então, posteriormente com Jeremias é exilado. Jeremias fica em Jerusalém. Mas Ezequiel, por exemplo, vai para a Babilônia e fica lá às margens do rio da Babilônia. Ele fica às margens do rio Quebar, profetizando para o povo de Israel que havia sido exilado. E nesse contexto, onde o povo não se volta, há um falso arrependimento que Oséias prega. Há um falso arrependimento no meio do povo. Então esse povo é exilado para a Babilônia, a fim de que o Senhor transforme esse povo. E muitas vezes Deus usa o exílio, o deserto, a provação, a dificuldade, o momento onde nós estamos passando pela crise, para nós nos voltarmos para Ele. Porque muitas vezes, quando está tudo bem, quando a nação está próspera, está tudo certo, dinheiro no bolso, tudo certo, então nós nos afastamos do Senhor, ou não oramos tanto mais. Estava falando isso hoje, nós temos uma reunião de oração 12:30 na nossa igreja, chama reunião de oração dos aflitos. E a maioria das pessoas que buscam oração são aquelas que estão passando por dificuldade. Aquela que está tudo bem, nem se lembra de orar. Ela está no dia a dia, na luta pelos seus sonhos, objetivos, projetos. E muitos que buscam, só buscam quando ela já não pode fazer mais nada. Quando na verdade nós devemos buscar o Senhor e então agir. E então correr atrás daquilo que Ele deseja. E o Senhor muitas vezes faz com que nós passemos pela provação. Ele faz com que a gente vá para o deserto. Existem cristãos que nunca vão poder sair do deserto, porque se saírem do deserto vão se afastar do Senhor. Para depender dEle, então somente dEle. Porque se Deus te der dinheiro, querido, e todo o dinheiro, você vai se perder. Se Deus te der tudo aquilo que você deseja, você vai se perder. Você tem noção disso? Deus não te dá tudo aquilo que você quer, porque você nem sabe o que é melhor para você.
Ele sabe o que é melhor para você. O pai sabe o que é melhor para o seu filho. Muitas vezes o melhor para o filho é a vara, é o couro mesmo, é bater e falar, olha, é a repreensão, porque ele repreende e educa quem ele ama. Isso continua, e essa profecia continua, o povo é exilado. Mas há uma segunda visão acerca dessa profecia, acerca do dia da ira do Senhor, que acontece historicamente, mas que ainda vai acontecer e serve para mim e para você. O dia da ira do Senhor, o chamado dia do Senhor, ele virá. E ele virá para cada um de nós. E ele está próximo. Se ele está próximo historicamente, em termos de quando ele virá, Jesus está voltando, eu não sei quando. Mas eu sei que ele está próximo porque a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Pode ser que Jesus volte dentro de pouco tempo, eu não sei. E quem disser que sabe, está mentindo, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nem Jesus sabia. Porém, eu não sei até quando nós estaremos vivos. E eu creio que quando nós morrermos, nós estaremos naquele dia, diante do trono branco de Deus. E nós nos apresentaremos diante dele. E Deus irá julgar todas as nações e tudo aquilo que nós fizemos. E como que você vai se apresentar diante dele? No final do livro, que a gente leu logo no início desse estudo, que está lá no versículo 17 até o 20, do capítulo 3, Deus promete salvação para o seu povo. É certo que se dependesse apenas de nós, nós jamais conseguiríamos ser salvos, queridos. Porque a gente é ruim demais, porque nós não prestamos, porque se você acha que você vale alguma coisa, você já não está dentro do cristão. Porque a primeira característica do cristão é que ele reconhece que ele não tem, ele não pode, ele não é diante de Deus. Ele é humilde de espírito. Ele é pobre de espírito. Então, Deus olha para nós, na nossa pequenez, no nosso pecado, e por isso ele envia Jesus para morrer naquela cruz. O sacrifício na cruz do Calvário foi feito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser salvos de nós mesmos. E eu quero te convidar, querido, a estar preparado para o dia do Senhor, que nós não sabemos quando acontecerá. Logo que eu tive um tempo distante do Senhor. Nesse tempo que eu tive distante do Senhor, eu passei um período bem mal. E nesse período, todo dia que eu ia dormir, eu ficava morrendo de medo. Estava com 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Eu morria de medo. Falei, se Jesus voltar, eu estou ferrado, porque eu vou ficar para trás. Eu tinha um grande amigo nessa época, que a gente saía para as baladas junto, bebia junto, fumava junto. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me encontrou e eu me voltei para Ele completamente. Desde então eu tenho pregado a palavra de Deus, desde aquela época. Isso tem mais de 10 anos. E aquele meu amigo, eu comecei a falar do amor de Deus para ele, falar, mano, se entrega para Cristo, você precisa de reconhecer Cristo como o Senhor de sua vida. Jesus é a melhor coisa que nós podemos ter. E ele virava para mim e falava, cara, você é louco, mano. Olha aí as baladas, as festas, as meninas, tudo aí para nós. Você está falando de igreja, está falando de Deus. Igreja é lugar de gente velha. Eu vou para a igreja só quando eu for velho. Naquela época eu estava mudando de cidade, eu estava indo estudar em outra cidade. Eu guardei essa conversa, fiquei muito triste. E 3 meses depois eu recebi uma mensagem no meu celular dizendo que esse meu amigo havia falecido em um acidente de carro. Desde então eu não tenho parado de pregar o Evangelho, porque eu não sei quanto tempo mais nós temos. Nós não sabemos o dia de amanhã, e a palavra de Deus diz, louco, você acha que você pode ajuntar muitas coisas e amanhã então você vai desfrutar e vai estar tudo bem? Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem? Não ajunte tesouros nessa terra, não busque a resposta imediata, querendo determinar coisas ou receber coisas. Busque o Senhor por quem Ele é.
ajunte tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, destruir. Cristo morreu naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer que você vai ter tudo que você precisa, mesmo estando preso, mesmo em face da morte, porque Deus será tudo para você. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele estava preso, dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele estava sendo perseguido por Saul. E ele reconhecia que mesmo não tendo nada, o Senhor era tudo para ele, nada lhe faltava. Deus deseja ser tudo para você. E somente quando Ele for tudo para você, você vai reconhecer que você não precisa de mais nada. Eu quero te convidar a fazer comigo essa oração. Se você não tem certeza de sua salvação, você tem ajuntado tesouros nessa terra, você deseja ter um encontro real com Cristo, para que Ele te salve de você mesmo, quero te convidar comigo a repetir essa oração do seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, falho, fraco, pequeno. Peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que Cristo morreu a minha morte para me dar a sua vida e eu morri com Ele. Salva-me de mim mesmo. Reconheço que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Muda a minha história para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu costumo dizer que uma oração não salva ninguém. Mas se do fundo do seu coração você crê que Cristo é o Senhor, se você se arrepende dos seus pecados, você vê que a vida que você está levando não é desse jeito, mas você quer agradar ao Senhor, isso é um sinal muito forte de que de fato você foi salvo. Se você continua se arrependendo, isso é um sinal que você é filho de Deus. Mas se você é cristão, você peca e não está nem aí, achar Deus perdoa, se preocupe, porque muito provavelmente você não foi salvo. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em línguas, eu estava lá na igreja, eu preguei, eu ministrei. Deus vai dizer para ele: apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Você pode se preocupar com isso. Cuide da sua salvação. Se você não está preocupado com ela, muito provavelmente porque você não a tem. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Esse é o livro do Sofonias. Semana que vem a gente entra nos profetas pós-exílicos.